Será que no nosso dia a dia nós temos reconhecido a grandeza de Deus e dado a Ele a devida glória? Deus, Ele é eterno, Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele é eterno, quer dizer que Ele sempre existiu, ninguém o criou. Tudo vem dEle e tudo é para Ele. Onipotente é que tem todo o poder. Onipresente é que está em todos os lugares. Onisciente é que sabe de todas as coisas. Ele sendo Deus, sendo eterno, tendo a sua essência mais pura e tudo vir dele, ele ainda assim fez o ser humano, criou o ser humano para a sua honra e para a sua glória. Mas na hora de fazer o ser humano, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E ele soprou nas narinas de Adão o fôlego dele. Então, nós temos em nós a essência de Deus. Com o pecado e com a desobediência a Ele, nós morremos em todas as áreas. Foi por isso que Jesus veio, para que a gente tenha uma vida eterna, juntamente com Deus. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós reconhecemos que Ele veio, viveu aqui, não pecou, morreu na cruz por amor de nós, mas ressuscitou no terceiro dia e hoje Ele está à destra de Deus, intercedendo por nós, e que um dia Ele vai voltar, o que acontece? A gente recebe uma nova vida, uma vida espiritual, e a gente começa a ter conexões novas com Deus, experiências novas com Deus. Todos os dias a gente tem que reativar essa conexão com Deus. Assim como todos os dias a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que se exercitar, a gente tem que cuidar de outras áreas da nossa vida. Mas todos os dias a gente também tem que se conectar com Deus para alimentar o nosso espírito, para ser ativado espiritualmente por Ele e ter uma nova vida todos os dias com Ele. E eu falo mais, é em primeiro lugar buscá-lo. Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar é o reino de Deus. Em primeiro lugar, buscar a justiça de Deus, para habitar nosso coração, para onde tudo que estiver sobre nossa responsabilidade, também ter conhecimento do reino de Deus. Nossa casa, nossos filhos, nosso trabalho, as pessoas que nos cercam, nossas redes sociais. De uma forma ou de outra, a gente trazer a consciência para as pessoas que nos cercam do reino de Deus, da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável e perfeita sobre todas as coisas. Deus, Ele tem todo o poder de devolver a vida. Falo da vida física, sim, mas também da vida emocional que foi perdida, da depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Deus, Ele tem todo o poder. Deus, Ele tem todo o poder de nos dar um novo sentido de vida. Deus tem todo o poder de transformar situações, transformar reinos, governos, transformar nações. Ele tem todo o poder. A gente precisa confiar nisso. A gente precisa confiar na forte mão dele diariamente, todos os dias. Porque Deus, Ele também, Ele é educado. Ele respeita o que, se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele entra e ceia conosco. Senão, Ele não vai agir de forma mal educada. Ele vai agir de forma educada. No dia de hoje, eu quero que você reflita sobre toda a criação de Deus que é visível, tá? O universo, as estrelas, os planetas, o Sol, o planeta Terra, as montanhas, os desertos, os animais que existem. Quero que você lembre que Deus criou tudo isso, que tudo está em perfeita sintonia. Se a Terra sair 1 milímetro do seu eixo, já causa o caos. Então tudo está em perfeita sintonia, em perfeita harmonia, funcionando perfeitamente. Quero que você lembre que Deus é o Criador de tudo isso. E que mesmo Deus, que é tão grande, tão profundo, que está regendo tudo o que existe, Ele também cabe dentro do nosso coração. E eu quero que a gente leia Apocalipse 4, do 2 ao 6.
vou ler aqui rapidinho. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. E era semelhante, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Quero que você leia isso refletindo sobre a grandeza de Deus. Depois eu vou colocar aqui na legenda. E também não é só aqui que fala, que descreve a majestade de Deus. Inclusive os Salmos, que são livros, que são textos poéticos, descrevem a grandeza de Deus. Então pensem nessa grandeza de Deus, tá? Do único Deus verdadeiro. E de louvor, quero que vocês escutem Poderoso Deus Eterno, Central 3, com a Gabriela Maganetti e Davi Silva. Faz uma semana que eles lançaram esse louvor, e ontem eu estava pensando sobre o que eu ia falar hoje e já tinha pensado em falar sobre o Deus Eterno. E ouvir essa música ontem foi a confirmação de que era para eu falar isso. Porque eu estava lá passando os vídeos do YouTube, e aí comecei a ouvir essa música, vi que foi lançada há uma semana. Então tirem uns 15 minutinhos para ouvir esse louvor e pense como Deus ele é poderoso e ele pode agir. E não há limites, barreiras para ele agir, tá bom? Tenha um excelente dia. Então pense nas grandezas de Deus, leia Apocalipse 4, 2 ao 6 e ouça Poderoso Deus Eterno.